Nessa semana, em Um Refúgio para o Amor, você verá Luciana descobrindo que Cláudio é seu pai. A moça o rejeita, mas acaba se entregando ao amor do homem. E mais, Cláudio confronta Roselena e promete colocá-la na cadeia. A mulher tem uma carta na manga e joga na cara do advogado que Luciana é fruto de uma traição entre Maximino e Aurora. E não para por aí. Rodrigo continua sofrendo, mas não dá o braço a torcer. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. De volta ao povoado, Paz está prestes a contar toda a verdade para Linhares. Mas ele aproveita a oportunidade para expressar todo o seu carinho por Luciana. Finalmente, com lágrimas nos olhos, a mulher se enche de coragem e conta que a filha do advogado está viva e é Luciana. Linhares não sabe o que dizer. Ele insiste na história da filha está morta, mas Paz repete, com todas as letras: não, advogado. Sua filha está viva, ela nasceu viva. E conta que a criança foi dada a ela depois que sua mãe morreu. Cláudio está desesperado. Ele não acredita no que está ouvindo e conta a Paz que acabou de exumar os restos mortais de sua esposa e filha e os viu com seus próprios olhos. O advogado conta ainda que sua única testemunha na exumação foi Roselena. Pronto. Foi só ouvir o nome da jararaca que Paz perde toda a compostura. Cheia de ódio, ela grita que ter aquela mulher como testemunha na exumação dos corpos foi o pior erro que ele podia ter cometido, e explica por quê. Começando do início, Paz revela que, enquanto ele esteve preso, durante o parto de Aurora, Roselena esteve presente em todos os momentos. Cláudio defende a amiga, dizendo que ela foi a única que apoiou sua família naquele momento tão difícil. Paz se irrita ainda mais, dizendo que ele passou todos estes anos sendo enganado pela mulher, e revela que a criança foi dada a ela com apenas poucas horas de nascida. Cláudio fica mais irritado e acusa a mulher de estar com segundas intenções. Mas Paz repete toda a história novamente. Sem saber o que dizer, Cláudio fica desesperado. Enquanto isso, Rodrigo termina o rala e rola com Clara, mas pela cara do rapaz, parece que não rolou sucesso naquela cama. No entanto, como a Sensal não pode deixar de dar um pitaco, ela agradece ao rapaz, dizendo que desta vez foi ainda melhor do que das anteriores. Vai dizer que a víbora não percebeu que o cara estava aliviando toda a sua raiva e frustração. Mas aí a consciência pega, né, mané? Rodrigo se arrepende amargamente dos últimos 20 minutos de sua vida. Bem feito. No interior, o bicho pega entre Cláudio e Paz. O advogado questiona a mulher e pergunta se o que ela está querendo dizer é que os restos mortais do bebê que ele acabou de exumar são falsos. Paz assegura que não eram de sua filha, dizendo que ela e o marido eram jardineiros dos Torreslanda e sabiam que Aurora estava grávida. Ela lembra também que no mesmo dia em que a filha dele nasceu, a esposa morreu, e horas depois, Roselena chegou em casa com a menina e deu a criança para ela criar, fazendo-a jurar que iria embora para bem longe com a garota, onde ninguém pudesse descobrir sobre ela e a família. O homem quer saber por que Roselena faria uma coisa destas. Mas Paz responde que não sabe o motivo. Finalmente ele aceita a verdade e reconhece Luciana como sua querida filha. Enquanto isso, na cidade, sem conseguir dormir, Patrício contempla a noite, lembrando de seus últimos momentos com Luciana no aeroporto e expressa todos os seus sentimentos pela moça. Neste meio tempo, Matilde liga para sua irmã, perguntando se Luciana já foi embora. Estela diz que sim, e foi acompanhada por Cláudio Linhares, que decidiu conhecer o vilarejo da moça. Estela conta ainda que Paz está decidida a contar toda a verdade ao advogado, revelando que Luciana é sua filha. Enquanto isso, na mansão, depois de se chapar de remédios, Roselena diz que não vai mais discutir com o marido, porque para ele, ela não passa de uma péssima mãe e uma esposa horrorosa, além de mentirosa. Maximino, que não aguenta mais o dramalhão da mulher, diz que as atitudes dela estão prejudicando as pessoas à sua volta. Se fazendo de desentendida, a mulher vai até a cozinha buscar água e dá de cara com Matilde, que não conseguiu dormir. A empregada conta que Luciana e sua mãe já voltaram para o interior. Roselena comemora. Mas não é só isso que Matilde tem para dizer. Ela revela que Linhares foi com elas, e Paz está disposta a contar toda a verdade para o advogado e que a estas horas o homem já deve estar sabendo de tudo. Roselena diz que o advogado não vai acreditar em uma só palavra de Paz, pois ela mesma se encarregou de cuidar disso, pois testemunhou a exumação dos corpos e na tumba de Aurora estavam os restos mortais dela e de sua filha. Matilde se apavora quando descobre a profanação da patroa, mas a mulher grita, dizendo que é capaz de tudo para que este segredo nunca seja revelado. Totalmente consternada,
Roselena diz ainda que Deus a abandonou e não deve nada a nosso Senhor. Vendo que não tem jeito, Matilde avisa: se prepare para enfrentar a ira de Cláudio Linhares. Se prepare também para enfrentar a ira de Deus, porque o que você fez não tem perdão. Enquanto isso, no interior, já mais calmo, Linhares começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele se dá conta que durante todo este tempo, Roselena sempre soube que Luciana era sua filha. Paz explica que, desde o primeiro dia em que a jararaca viu a garota, passou a odiá-la, pois Luciana lembra muito a sua mãe. Cláudio fica ainda mais furioso e jura se vingar dos Torreslanda, por cada sofrimento que fizeram ele e sua filha passarem. Paz diz ao advogado que a vingança não leva a nada. O homem se vira e, com toda a ternura nos olhos, diz que ela merece tudo de bom por ter cuidado tão bem da menina. Mas a mulher revela que se sente tão culpada quanto Roselena por ter guardado este segredo durante tanto tempo. O homem diz que entende o silêncio dela, em função de seu juramento, e ela diz que também teve muito medo de perder a filha. Paz revela ainda que agora vai contar tudo também para Luciana. Maximino não acredita no que está ouvindo e perde a paciência. Gritando, ele lembra à mulher que ela lhe prometeu contar toda a verdade a Cláudio, mas mentiu. Roselena admite e comenta sobre Paz, explicando que ela era a mulher do jardineiro para quem ela deu a recém-nascida. Maximino descobre mais uma falcatrua da mulher. Desesperada, Roselena conta que prometeu a Aurora cuidar de sua filha no leito de morte da amiga. Maximino perde a paciência e agarra a mulher pelos braços. Mas ela tem mais uma para contar e diz: eu reconheci Luciana desde o primeiro momento em que a vi, como a criança que eu dei há 19 anos e é fruto da tua infidelidade, maldito. Maximino está com tanto ódio que não consegue nem falar. No interior, depois de saber de tudo, Cláudio espuma de raiva e jura descobrir por que Roselena fez tudo isso. Na mansão, o bicho tá pegando entre Maximino e a mulher. Ele diz que está tranquilo, pois tem certeza que Luciana não é sua filha, o que pode ser confirmado por um simples exame de DNA, e avisa: quando a verdade vier à tona, eu não quero estar em seus sapatos. Roselena não se rebaixa e responde: nem eu nos teus quando Linhares descobrir que você forjou a fraude que o colocou na cadeia por 20 anos. Antes de ir embora, Maximino chega no pé da orelha de Roselena e diz: você costumava valer muito para mim, e me dói porque continuo te amando, mas os teus pecados e os meus vão acabar nos destruindo. A mulher se atira no chão desesperada. No interior, Luciana acorda no meio da noite e Paz decide conversar com a garota. Ela conta que passou a noite conversando com Linhares e o advogado decidiu esperar amanhecer o dia para vê-la. A garota fica curiosa. Paz pergunta então se a filha se lembra do que o pai disse antes de morrer. Luciana disse que o homem a mandou procurar uma tal de Rosa Torres. A mãe de Luciana revela que Rosa Torres é, na verdade, Roselena Torreslanda. Luciana se surpreende e pergunta o que tem a ver a jararaca com ela. Paz pede que a moça se sente e conta que Galdino e ela não são seus verdadeiros pais e que, na verdade, ela é filha de Aurora e Cláudio Linhares. Enquanto isso, na sala, o advogado está impaciente e cheio de dúvidas, pois Madalena contou que Luciana acordou e sua comadre decidiu revelar o segredo. E no quarto, Luciana está apavorada com tudo que ficou sabendo e não consegue acreditar. Paz argumenta com a filha, dizendo que não podia mais guardar este segredo, pois ela e o advogado não podiam mais ser enganados. Paz tenta convencer a moça a aceitar Cláudio como seu pai, mas ela não quer e está muito alterada. Finalmente, a garota se acalma um pouco e começa a aceitar a ideia de que Cláudio é seu pai biológico. Paz pede que a filha vá até a sala, encontrar o advogado e pede à moça que lhe dê um abraço. Neste meio tempo, Cláudio desabafa toda a sua raiva pelos Torreslanda. Madalena pede que o homem se acalme. Neste exato momento, Luciana chega e o advogado não se aguenta de tanta emoção. Devagarinho, ele se aproxima da moça e consegue abraçá-la com toda a ternura, enquanto Luciana despenca num choro convulsivo. Depois que ela se acalma, o homem se ajoelha aos seus pés e diz que só pode agradecer por este milagre. Luciana agradece tudo o que o advogado tem feito por ela, mas pede que ele entenda que Galdino e Paz sempre serão seus pais. O advogado diz que não quer pressionar a moça e que, com o tempo, as coisas vão se acomodar. Ele tira a foto de Aurora da carteira e começa a conversar com ela. Depois, ele dá a foto da esposa para sua filha. No quarto, Paz desabafa com o retrato do marido morto e diz que agora está tranquila. Enquanto isso, no apartamento de Rodrigo,
Ele finge que está dormindo para se livrar de Clara, que sai, achando que ganhou o jogo. Mas, mal a moça sai, o rapaz se levanta correndo. No interior, Luciana e Cláudio conversam, e a garota revela que agora entende por que Roselena sempre a odiou. Cláudio diz que também foi enganado pela jararaca. Luciana conta então que foi Roselena a responsável pela sua separação de Rodrigo, e que ela a humilhou na frente de todo mundo sem a deixar se explicar. A moça completa, dizendo que por isso a relação dos dois terminou para sempre, reafirmando que o rapaz é e sempre será seu primeiro e único amor. No interior, Cláudio Linhares tem a sua primeira conversa com Luciana, agora como pai. Ele pergunta à moça se ela ainda ama Rodrigo. A garota responde que sim, e nunca vai amar alguém como amou o rapaz. Enquanto isso, na cidade, bem cedinho da manhã, Fabiano e Lourenço estão se organizando para sair a vender tacos. Estela chega e diz: AOS rapazes que sempre acorda cedo para preparar o café da manhã de sua neta, antes de levá-la à escola. Na mansão, Jana está saindo atrasada para o colégio quando é interceptada pela mãe, que avisa a garota que seu namorado não é mais bem-vindo naquela casa. A mocinha tenta argumentar, mas Roselena está irredutível. No povoado, Luciana ainda está amortecida com a notícia de que Paz não é sua mãe e Linhares é na verdade seu pai. Madalena e o advogado combinam de sair para ir ao mercado. Paz tenta falar com a filha que está com um olhar distante. Ela quer saber se a moça vai voltar para a capital com o advogado. Mas Luciana diz que não, pois ali é sua terra e onde está seu povo. A mulher está muito apreensiva, mas Luciana diz com todas as letras: você me criou e eu não vou embora daqui. Neste meio tempo, Rodrigo, que está revoltado com a vida, sai do banho só de toalha. Congela só um pouquinho o editor. Continuando. O rapaz se lembra da cagada que fez na noite anterior, ficando com Clara e quebra tudo, arrependido. Ele encontra um bilhetinho da víbora, agradecendo a ele por tê-la feito recordar dos velhos tempos e diz que espera estar com ele novamente o mais breve possível. Rodrigo fica ainda mais irado e rasga o bilhete, tendo um acesso de cólera. E a nojenta chega à casa de Julieta dizendo que o rapaz é dela novamente. Algumas horas mais tarde, o advogado volta à casa de Paz. A família está reunida para o café da manhã. Linhares está encantado com o lugar e com a comida. E enquanto isso, as fofoqueiras de plantão vão implicar com Lucha e contam que Luciana voltou para a cidade com um partidão. Na empresa Torreslanda, Gabriel e Marcos estão no escritório de Rodrigo e dizem que depois da noite passada, Clara não vai mais largar do pé do rapaz. Ele diz que não está interessado. Os rapazes tiram onda com a cara do amigo que se revolta e diz que a única coisa que quer é sair dali. Enquanto isso, no interior, as fofoqueiras tratam de disseminar a novidade da cidade e vão ver Procópio, contando que Madalena anda desfilando com um senhor muito distinto pelas ruas. E como quem conta um conto aumenta um ponto, as linguarudas já estão dizendo que o tal homem veio para se casar. Clara chega ao escritório e as amigas e funcionárias estão servindo champanhe para comemorar a noite que a nojenta passou com Rodrigo. Ela diz que, apesar da viagem à Colômbia ser uma farsa para reconquistar seu ex, ela vai viajar mesmo assim e aproveitar para visitar um amigo. Clara explica que esta é mais uma de suas táticas malévolas, pois Rodrigo está esperando que ela o procure como sempre, mas desta vez não será assim e vai esperar que ele faça o primeiro movimento. Neste meio tempo, Rodrigo, que saiu furioso do escritório, vai até a fisioterapia do irmão e fica sabendo que pode acompanhá-lo nos exercícios. Jorge, o fisioterapeuta, diz que o rapaz contou sobre Luciana e aproveita para dizer que Patrício está determinado a melhorar, pois a garota é a sua motivação e ele tem certeza que o jovem vai procurá-la assim que puder. Adivinha a cara do bonitão. Na mansão, Constanza está trabalhando no escritório quando Roselena chega, pedindo à irmã para acompanhá-la ao médico, pois precisa fazer alguns exames. E durante o café da manhã na casa de Madalena, as comadres combinam quem vai morar com quem, agora que Luciana voltou para o povoado. Linhares se coloca à disposição para ajudar as mulheres a arrumarem tudo, mas Luciana diz ao pai que não é necessário. E no interior, Cláudio quer saber se a filha vai voltar para a capital com ele. Mas a moça diz que precisa de tempo para organizar sua vida e tranquiliza o pai, dizendo que ela e a mãe vão ficar bem. E de volta à mansão, Rodrigo acompanha Patrício até seu quarto e revela que passou a noite com Clara. Patrício resolve criticar o irmão, que tem um piti, e começa a gritar que entre ele e sua ex não existe mais nada. Enquanto isso, no escritório, Oscar começa a fazer a lista de desgraças para a empresa, se a notícia sobre o que Roselena fez cair na boca do povo. Os dois estão preocupados principalmente com a repercussão financeira que isto teria nos negócios.
Oscar conclui que, pelo que Maximino falou, o pai da garota está vivo e isto significa que é influente, tem dinheiro e tem poder. O empresário conta então que este homem ultimamente tem feito muito alvoroço. O advogado quer falar com Roselena para saber os detalhes, mas Maximino explica que isto não será possível, devido à saúde mental da esposa. O advogado insiste e diz que, se é assim, está com suas mãos atadas. O empresário diz então que contou tudo isto para que ele ficasse a par da situação e pede que Oscar aguarde suas instruções para que juntos possam chegar a uma solução. Na escola, Jana conta ao namorado que sua mãe proibiu a presença dele na mansão e quer saber o que Roselena disse a ele, para que não ficasse para jantar na noite anterior. O rapaz conta que ela o expulsou da casa e ainda contou para seu pai, que ficou muito chateado com as atitudes do filho. Na empresa, o sem-noção do Aldo espera o tio no corredor para saber qual é a sua missão naquele dia. Maximino diz que ele vai levá-lo a um lugar e o rapaz logo se assanha, achando que é no ninho de amor onde o tio encontra sua amante. O empresário corta a onda do moço e diz que ele está ali apenas para cumprir ordens e manda o sobrinho aprontar o carro. Neste meio tempo, Vicky, que está trabalhando, recebe uma ligação de Maximino. Nicole observa. A moça diz à sua chefe que precisa sair, mas a mulher responde que o que a garota está fazendo vai destruí-la, principalmente quando Roselena descobrir. Enquanto isso, a jararaca, que já chegou à clínica para fazer seus exames, é chamada pela enfermeira, e Constanza aproveita para conversar com o médico, dizendo que sua irmã anda muito alterada e oscila de humor. O doutor explica que Roselena pode ter um problema neurológico que deverá ser detectado na ressonância magnética, e dependendo do resultado, vai encaminhar a mulher a um neurologista. E alguns momentos mais tarde, Maximino vai ver Padre Honesto, que diz estar muito preocupado com Roselena. O empresário pede que o sacerdote conte, com todos os detalhes, o que tem conversado com sua esposa, mas o religioso explica que não pode contar mais do que ele já sabe, pois o resto é segredo de confissão. Na mansão, Rodrigo e Patrício continuam discutindo. O paraplégico chama a atenção do irmão para as cagadas que ele anda fazendo, mas o rapaz se irrita ainda mais. Quem também está muito irritada é Clara, que ainda não teve notícias do ex, mas jura que não vai passar novamente por tudo o que passou com a tal doméstica. E na casa dos Torreslanda, Melissa se junta a OS Primos para almoçar, contando que já terminou sua tese e a entregou para Linhares para que fizesse a última leitura do material, durante sua viagem ao povoado de Luciana. Enquanto isso, Luciana, a mãe, Madalena e Linhares vão visitar Procópio na funerária. O rapaz se alegra em vê-los e a moça conta que voltou para ficar. Ela pergunta pela saúde de Dom Terápio, mas o funcionário explica que ele foi apenas fazer alguns exames na capital. Luciana diz que o advogado precisa usar o telefone, e todos se retiram. Ele liga para o colega Barreiras, que conta que já descobriu o endereço onde estava estabelecida a construtora envolvida na fraude. Cláudio diz que agora só falta achar a pessoa que falsificou sua assinatura e roubou os 3 bilhões de pesos. Enquanto isso, na mansão, Brígida recebe um enorme arranjo de flores endereçado a Roselena e pergunta a OS filhos dela aonde colocar as flores. Os rapazes acham estranho o presente, mas acreditam que é de seu pai. Roselena chega neste exato momento e quer saber para quem são as flores. A empregada diz que são para ela e a mulher, então lê o cartão e descobre que foi Boris quem mandou. Ela faz um discurso sobre as atitudes do rapaz, mas Melissa conta que ele quis fazer uma brincadeira com Jana e saiu por aí deixando pistas para que ela procurasse o agrado que o namorado comprou como presente. A garota conta ainda que ele se escondeu no quarto de Jana, apenas para lhe dar uma rosa. No povoado, finalmente Luciana, a mãe e o advogado vão até a casa da moça, que estava abandonada. O advogado novamente insiste em ajudá-las financeiramente, para que possam comprar tudo o que necessitam. Aquiles fica sabendo que Luciana voltou. O homem se alegra, mas o funcionário diz ainda que ela veio acompanhada de um sujeito, que dizem ser o noivo de Madalena. Ele sai imediatamente de casa e invade a casa das mulheres, encarando o advogado e perguntando quem é ele e o que está fazendo ali. Luciana e a família estão organizando a mudança de volta à casa de paz, acompanhada de Linhares, quando o espaçoso do Aquiles chega, querendo saber quem é o homem. O advogado se apresenta, estendendo a mão. Arrogante, Aquiles diz que ele é o único que não o conhece na cidade. Luciana revela que aquele era o homem que tinha as escrituras de seu pai e acrescenta que foi o advogado quem tratou do processo contra o infeliz. Não satisfeito, Aquiles diz que era muito amigo do pai da garota, que recomendou que ele cuidasse de sua esposa e filha, após a sua morte. Madalena grita que é tudo mentira. Enquanto isso, na mansão,
Brígida avisa a patroa que Jana ligou dizendo que vai fazer um trabalho da escola na casa de Lola, juntamente com Boris. Roselena tem um ataque para variar, mas Patrício pede à mãe que pegue leve com a irmã. Oscar chega e pega a família reunida. Patrício pergunta como foi a consulta e a mulher explica que foi fazer uns exames que o doutor já tinha pedido há tempos. Constanza conta que os resultados da ressonância magnética ficarão prontos no dia seguinte e ela mesma vai se encarregar de levá-los ao doutor. Maximino e Aldo chegam em seguida. Ele diz que está vindo da igreja, pois tinha uma conversa pendente com o Padre Honesto. O clima pesa. Roselena quer saber sobre o que os dois conversaram e Maximino revela que o assunto principal da conversa foi ela. Enquanto isso, no interior, Madalena tenta colocar Aquiles para fora, mas ele diz que é amigo e protetor da família e foi apenas dar as boas-vindas. Luciana, indignada, manda o fazendeiro parar de falar em seu pai. Linhares agradece a disposição do homem, afirmando que ninguém ali quer problema com a lei. Aquiles finalmente se dá conta que não é bem-vindo, mas antes de sair ele diz que Linhares é o protetor de Luciana na capital, e ele no povoado, revelando que até avião pagaram para ele ir à capital, ajudar a garota. E Julieta não acredita que Clara vai viajar depois da noite que passou com Rodrigo. A mulher está preocupada com a reação de Linhares, que pode descobrir a qualquer momento que Luciana é sua filha, já que Paz teve coragem de enfrentar Roselena. Julieta lembra que se isto acontecer, a doméstica terá muito dinheiro. Ela lembra ainda que Linhares foi sócio de Maximino, e ainda que tenha ficado cerca de 20 anos preso, ainda tem muitas posses. Clara diz que mesmo que Luciana fique sabendo, ela não poderia fazer nada. Então, a jararaca lembra que, se isto de fato acontecer, a garota pode vir com tudo para cima delas, e além de revelar toda a armação para separá-la de Rodrigo, também vai acabar ganhando o cara de volta. Julieta avisa ainda que se isso acontecer, ela pode ir se despedindo da fortuna dos Torreslanda. E por falar em Torreslanda, Constanza vai tomar café acompanhada de Oscar e Melissa, depois do almoço em família, e contam para a moça que vão viajar no final de semana. A alcoviteira da Brígida escuta tudo. No povoado, Madalena e Paz vão até a venda de Luxa comprar algumas coisas e ficam sabendo que a cidade inteira acha que Linhares é noivo da comadre. Madalena fica indignada com a fofoca e diz que se alguém quiser saber alguma coisa de sua vida, que pergunte diretamente a ela. Enquanto isso, Linhares está se despedindo da Luciana, mas promete voltar logo e dá a foto de Aurora para a garota, dizendo que aquela é sua mãe, pedindo que a leve sempre com ela. Mas antes de ir embora, o advogado promete enfrentar Roselena e processar a mulher por todas as coisas terríveis que fez ao longo de sua vida, e acrescenta: ela vai apodrecer na cadeia. Neste meio tempo, Roselena, que alegou dor de cabeça durante o almoço, já está em seu quarto se entupindo de remédio e pergunta a Matilde se ela teve notícias de Luciana e se sabe se Paz contou alguma coisa a Linhares. A empregada responde que também está angustiada, pois não recebeu nenhuma notícia até agora, e lembra que Luciana pode estar prestes a descobrir tudo. Ela diz ainda que se isso acontecer, o advogado pode querer enfrentar Roselena em sua própria casa. A mulher assegura que isto não vai acontecer, pois tratou de fazer com que o homem acreditasse em tudo que ela contou. Mas Matilde não se segura e diz que o que mais a preocupa é a soberba da patroa. Roselena se irrita, mas a empregada continua e diz que foi a soberba quem a cegou e a fez cometer todas as barbaridades contra muita gente inocente. A mulher manda Matilde embora, mas antes de sair, a empregada pede que a patroa se lembre que quando todos tiverem dado as costas para ela e estiver sozinha, ela vai estar por perto para apoiá-la. Sozinha, Roselena esbraveja: não importa o que aconteça, faria tudo de novo 1000 vezes. Te odeio, Luciana. Neste meio tempo, no povoado, Luciana implora a Linhares para não fazer nada contra Roselena, pois ela é a mãe de Rodrigo, o homem que ama, e de Jana e Patrício, seus amigos, e não quer que eles sofram ao saber que tipo de mulher ela é. Na mansão, Rodrigo e Patrício se divertem com um jogo de computador, quando Constanza chega e diz que precisa conversar com os dois sobre sua irmã. E na casa de Julieta, ela continua tentando convencer Clara de que este não é o momento mais adequado para viajar. Mas a moça está decidida e confiante na sua nova estratégia. O telefone de Clara troca. É Brígida, a insolente cobra da mulher porque ela não avisou que ia viajar, pois as duas têm um negócio e ainda não fizeram as contas. A empregada conta que quer seu dinheiro antes da viagem, pois não sabe se a moça vai retornar ou não, e não pode ter prejuízo. Clara diz que neste caso, Julieta vai acertar tudo com ela. No povoado,
Linhares se despede de Luciana, dizendo que, um dia, quando o coração permitir, talvez ela possa chamá-lo de pai. E na mansão, Constanza explica a AOS Sobrinhos que os médicos ainda não têm certeza do que sua irmã tem e por isso estão fazendo todos os exames. Mas ela foi encaminhada a um neurologista, pois existe a possibilidade do problema ser neurológico. Como conhece Roselena como a palma da mão, ela quer que os rapazes a ajudem a fazer com que a irmã faça tudo o que os médicos pedirem. Algumas horas depois, Linhares aterriza na capital e é recebido por Barreiras, que quer falar sobre os avanços na investigação. Mas ele pede o telefone do colega emprestado e liga para Roselena marcando um encontro. Jana chega em casa e fica sabendo que a mãe está indo à igreja. Ela pede que a filha que avise Constanza para que a irmã ligue para ela. Já no escritório, Linhares dá ordens para que seja feito um levantamento completo sobre Roselena, que deve estar pronto antes do encontro marcado para o dia seguinte. Barreiras começa a ficar preocupado com as decisões do colega. Enquanto isto, Maximino espera a amante impacientemente no apartamento. A moça, que está atrasada, tenta sair do salão para encontrar com o amante, mas Nicole avisa pela última vez que se ela sair, não precisa mais regressar. Maximino se cansa de esperar. Furioso, ele manda Aldo não dar palpite e dirigir o carro. No salão, a cliente volta para dar mais um retoque nas unhas e Vicky percebe que Maximino acabou de mandar uma mensagem e está furioso. Nicole aconselha a manicure a se dar mais valor e parar de correr atrás do cara como um cachorrinho. Roselena chega na igreja para ver Padre Honesto. Ela conta que Cláudio Linhares ligou para ela marcando um encontro, logo depois de sua viagem ao povoado de Luciana. A mulher tem certeza que o advogado finalmente descobriu toda a verdade e provavelmente vai querer explicações sobre o que ela fez à sua esposa e filha há 19 anos. O padre diz que é melhor assim, pois contando tudo a Linhares, ela tiraria este peso que carrega nos ombros há muitos anos. Mas a mulher explica que está preocupada com a reação dos filhos quando souberem, e tenta justificar todas as merdas que fez na vida, dizendo que fez tudo por seus filhos e por sua família. E neste meio tempo, Linhares vai até a administração do cemitério e pede para consultar todos os arquivos de 1993. Do outro lado da cidade, Serena e Violeta estão almoçando quando alguém bate insistentemente na porta. É Marcial. A enfermeira deixa a amiga sozinha e o homem declara seu amor por ela e conta que seu casamento terminou. Ele reclama, mas a mulher afirma que não seria capaz de tirar um pai de seus filhos e manda o cara vazar. No interior, Aquiles, que não tem nada melhor para fazer do que encher o saco dos outros, vai torrar a paciência de Madalena e começa a falar do engomadinho que ela trouxe da capital como seu namorado. A mulher se assusta com a fofoca e manda o rancheiro embora da sua casa, dizendo que ver a cara dele uma vez no dia já é martírio, mas duas é sacanagem. O homem aproveita para exercitar a sua lista de cantadas e galanteios a Luciana, que não acredita na ousadia do sujeito. Paz e Madalena ficam surpresas com a verborragia do camarada e não entendem a metade do que ele disse. E depois de ouvir as idiotices de Aquiles, Luciana passa mal novamente e quase desmaia. No dia seguinte, Clara chega à Colômbia e liga para Julieta, dizendo que está tudo bem, e Rodrigo ainda não ligou, mas ela vai manter o jogo duro e não vai procurar o rapaz. Roselena chega ao cemitério para encontrar Linhares. O homem quer que ela conte toda a verdade, na frente da tumba da esposa. No povoado, Luciana fica sabendo que suas peças ganharam o concurso regional de cerâmica e tem uma verba disponível para receber. A representante do Centro de Artes também oferece emprego à garota. Enquanto isso, no cemitério, Linhares conta a Roselena que sabe que sua filha está viva e é Luciana. Ele diz ainda que a mulher mandou colocar os restos de um recém-nascido que não era a sua filha na tumba de sua esposa para tentar enganá-lo. Finalmente, Roselena abre a boca e conta tudo. Ela confirma que Luciana é filha de Linhares e ainda revela que não tinha o que fazer com a criança, pois ele estava preso. O advogado quer saber o porquê de tanto ódio e ela responde: "Você acha pouco ter cruzado o meu caminho e que tua esposa tenha enganado nós dois? Ela que foi uma maldita mentirosa." Linhares se enche de ódio e manda a mulher calar a boca e jamais se referir assim a Aurora novamente. Mas Roselena não para e diz que apesar de Aurora ser a queridinha de todos e a esposa exemplar, tudo não passava de uma fachada, de uma mentira. O advogado continua sem entender por que de tanto ódio da mulher por sua esposa e finalmente ela conta que viu Aurora com Maximino em uma joalheria, quando ele comprou um anel que com certeza deu a ela e revela: Aurora e Maximino eram amantes. Por essa ele não esperava. Linhares diz que a mulher está louca.
mas ela grita que ele não quer aceitar a verdade porque lhe dói. Cláudio defende a falecida e diz que ela era uma mulher honesta e com valores, mas Roselena insiste na história de adultério. A discussão entre os dois esquenta. Eles trocam insultos e ofensas e finalmente Linhares pergunta: para proteger a sua família era necessário dar minha filha recém-nascida a Paz Jacinto? A mulher emudece. E no povoado, Madalena e Paz chegam com os materiais para fazer as cerâmicas que vendem no mercado. Luciana diz que está preocupada com Linhares, pois ele ia falar com Roselena. Na funerária, Procópio recebe uma ligação de Patrício, procurando Luciana. O rapaz explica que ela não está no momento, mas passará o recado. No cemitério, Linhares agora está torturando Roselena, falando sobre os pecados que a mulher cometeu. Ela está cada vez mais atordoada. De repente, ela grita: Luciana não é sua filha, é filha de Aurora e Maximino. E por falar no diabo, o empresário está reunido com a junta diretiva da empresa justamente falando que o processo de fraude que envolveu seu ex-sócio foi reaberto. Oscar distribui um relatório da situação. Neste meio tempo, Roselena consegue virar o jogo e colocar a pulga atrás da orelha de Cláudio sobre sua paternidade, sugerindo que faça exame de DNA para saber se ela está ou não falando a verdade. A mulher reafirma que Luciana é filha de Maximino e Aurora. Cláudio grita com ela, mas a víbora diz que o homem tem medo de que esta seja verdade. E finalmente ele toca no ponto fraco da mulher e diz: você, a perfeita Madame Torreslanda, imagine se seus filhos souberem a farsante que você é. Pronto. A mulher vira bicho e parte para cima do advogado. Neste meio tempo, Clara fala com Julieta e avisa que volta naquela noite. A mulher quer saber se Rodrigo a procurou, mas a mulher diz que não. A entojada então pede que Julieta planeje um encontro dos dois por acaso. No cemitério, o papo continua. Linhares resolve listar um por um dos crimes de Roselena e conta que tem provas, começando com os registros do enterro da esposa, onde consta que apenas ela foi sepultada. Ele também revela que sabe que Roselena profanou a tumba de um recém-nascido para colocar os seus restos mortais na cova de Aurora e enganar a todos na exumação dos corpos. A mulher fica cada vez mais apavorada e diz que ele não pode provar nada. Cláudio tira o celular do bolso e tanto o gerente do cemitério quanto o coveiro aparecem. O advogado pergunta se ela vai continuar negando. Ela diz que não sabe quem são aqueles homens. Então, o advogado desenha e diz que para um, ela deu dinheiro para liberar a profanação da tumba da criança e ao outro. O próprio coveiro se mete, perguntando se ela não se lembra que deu dinheiro a ele para que colocasse os restos da criança na tumba da esposa de Linhares. Enquanto isso, no povoado, Luciana conta para Paz e Madalena sobre o concurso e como suas peças foram parar no centro de artes da cidade. Ela explica que não só ganhou o primeiro prêmio, como também foi contratada. Na empresa, Maximino quer se adiantar e preparar uma ofensiva AOS Planos de Linhares e manda passar um pente fino em todas as empresas Torreslanda e também em seus balanços e movimentações financeiras. O empresário avisa que não podem deixar um pentelho errado, para evitar que Linhares tenha motivo para destruí-los. Ele também encarrega Marcos e Oscar de revisar todos os acordos jurídicos e documentação de todas as empresas, para que também não seja encontrada nenhuma brecha. Maximino incumbe Rodrigo de estudar todos os passos de Linhares, e juntamente com Oscar, levante todas as possíveis estratégias que o advogado poderia usar para reverter a decisão já tomada no processo de fraude que foi desarquivado. Na mansão, Patrício comenta com Matilde que está preocupado com sua mãe, pois a mulher está cada vez mais estranha, e diz que ela sempre foi seu motor, e sem ela, ele não saberia viver. Neste meio tempo, Linhares coloca Roselena ao par do tempo de cadeia que ela poderia pegar com os crimes que cometeu e diz que ela ficaria presa mais tempo que ele. O advogado lembra que a diferença entre os dois está no fato de que ele é inocente, e ela, culpada. Roselena não baixa a crista e diz que se ele quiser vê-la presa, pois que vá adiante, mas o advogado tem outra estratégia. Ele revela que não vai fazer nada contra ela porque sua filha Luciana pediu. Pronto. A mulher enlouquece e diz que prefere IR presa a aceitar a misericórdia da garota. Neste meio tempo, preocupado com a saúde da mãe, Patrício estuda na internet sobre ressonância magnética e o que o exame é capaz de detectar. E como o drama no cemitério já deu o que tinha que dar, Linhares encerra a conversa dizendo: não acredito na tua soberba. Pobre de você. Tá doente, desequilibrada. Você pode ser livrada da prisão, mas será sempre prisioneira da tua culpa e da tua loucura. Depois que Linhares sai, Roselena se atira em cima da cova de Aurora gritando:
Eu te odeio, maldita. Eu te odeio. Já é noite no povoado, e Luciana está preocupada com o advogado, pois sabe que ele foi falar com Roselena. A moça conta à mãe que foi Maximino que forjou a fraude que colocou Cláudio atrás das grades por 20 anos, cumprindo pena por um crime que não cometeu. Na empresa, Maximino e Rodrigo tentam saber o que Linhares já descobriu. Maximino quer ver as imagens das câmeras de segurança dos bancos que o advogado visitou nos últimos meses.